Coisa boa a gente ser parte da família de Deus, né? A gente chora, né, por situações difíceis, perdas, mas também se alegra com as vitórias, com as bênçãos, e tudo isso no contexto da gente, do povo, daqueles que Deus chama para serem seus filhos, e é por isso que nós chamamos um ao outro de irmão, e nós nos sentimos família de Deus, como diz a Bíblia. Eu quero começar a estudar, a partir desse domingo, com vocês, o livro de Jonas, e a gente vai começar a meditar nele. E eu quero começar a estudar o capítulo 1 desse livro, por isso eu vou fazer a leitura junto com os irmãos, de Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 14, onde a gente vai parar um pouquinho para pensar na vida desse profeta. A palavra do Senhor nos diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. E então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. E o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? De que povo você é? E Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. E então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, e então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. E em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. E então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Pai querido, nesta hora, revela a tua presença outra vez entre nós e aplica aquilo que lemos da tua palavra a cada coração, de tal maneira que possamos ser tocados, edificados. Quero te pedir, Senhor, torna-te irresistível nesse lugar, que a tua presença nos toque. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Talvez um dos profetas mais controvertidos de toda a Bíblia seja o profeta Jonas. E o livro de Jonas, da profecia de Jonas,
é diferente de todos os outros livros proféticos da Bíblia. Na maioria dos outros livros, a gente vai encontrar o texto da profecia, o que esse profeta pregou. O interessante é que a pregação que está aqui nesse texto pode ser resumida numa frase, não é? 40 dias e Nínive será subvertida. Essa era a mensagem que ele tinha para pregar, só essa frasezinha, mais nada. Mas a história dele é o tema desse livro. É o que está acontecendo na vida e no coração de um profeta. E por isso esse livro é tão diferente, porque a gente vai ouvir o testemunho do profeta falando das lutas do seu próprio coração. E nessa sabedoria divina, Deus permitiu que esse livro tivesse esses registros conservados nas Escrituras, para que eu e você pudéssemos conhecer as crises que nós vivemos na nossa própria jornada espiritual. Ora, se um profeta tem crise, será que você não tem? Será que eu não tenho? E aí então Deus manda o seu profeta contar a história dele, das crises da sua alma, para que eu e você pudéssemos olhar para as crises do nosso coração e aprender com ele. Por isso eu quero olhar para esse primeiro capítulo, tentando descobrir que lições a experiência crítica de Jonas, os conflitos do coração dele, nos ensinam. Primeira coisa que eu vou aprender aqui, eu estava meditando nesse texto e Deus foi ministrando na minha própria alma. E logo nos primeiros 3 versículos, a gente vai aprender uma lição tremenda, que está aqui na Bíblia. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. A primeira grande lição que a vida de Jonas nos ensina é que fugir da missão e do propósito de Deus, aquilo que Ele preparou para as nossas vidas, é mais do que fugir de uma missão e de um propósito, é fugir do próprio Deus. A gente não consegue fazer 2 coisas diferentes. Às vezes eu e você imaginamos que fugir do propósito e da missão de Deus são coisas diferentes do que fugir de Deus. Eu posso resistir ao Senhor e não fazer o que Ele está me mandando, e continuo próximo de Deus, servindo ao Senhor, tendo comunhão com Ele. Mas o que o profeta Jonas está ensinando para a gente é que quando a gente está lutando com Deus, com os planos de Deus na nossa vida, a gente não está simplesmente lutando com algo que vai acontecer, a gente está lutando com o próprio Deus, e na verdade a gente começa a fugir de Deus, porque é impossível permanecer na presença de Deus quando o nosso coração se endurece, em algum sentido, para com o Senhor, e aí a gente começa a lutar com Deus, e não com a missão de Deus. E é interessante como essas coisas acontecem na nossa própria vida, na nossa própria história. Eu recebi meu chamado com 12 anos de idade, minha conversão e meu chamado aconteceram praticamente na mesma época. Busquei o Senhor intensamente, vivi experiências incríveis com Deus, do poder de Deus, das maravilhas de Deus nessa fase da vida. Mas com 16 anos, houve uma tragédia na minha casa. Meus pais se separaram. Com 16 anos, eu entrei numa profunda crise. Minha mãe tinha, e tem até hoje, uma enfermidade psiquiátrica, não é? E fruto dessa enfermidade psiquiátrica, ela tinha crises dentro do seu casamento. E a história é longa, não dá tempo da gente contar detalhes. Isso culminou com a separação do meu pai e da minha mãe. E naquela época eu entrei em crise.
em crise emocional, em crise espiritual. E o interessante é que eu estava na igreja, eu nunca deixei de frequentar a igreja, eu nunca fui excluído da igreja, mas eu me tornei uma geladeira espiritual. Minha alma dizia assim: Deus, eu orei tanto para o Senhor curar minha mãe, por que o Senhor não curou? Eu orei tanto para os meus pais não se separarem, por que o Senhor não me ouviu? Eu orei tanto, para que algo extraordinário acontecesse. Naquele tempo, eu não entendia doença psiquiátrica, eu tenho até vergonha de dizer isso, né? Mas tudo quanto era pastor que expulsava demônio, eu levava lá em casa para expulsar os demônios da minha mãe. Tadinha da minha mãe é uma santa, né? Fala a verdade. Porque eu não entendia que ela estava doente. Eu dizia: Senhor, eu fiz tudo. E aí eu estava na igreja, mas eu estava como Jonas. Eu tinha um chamado, mas eu estava como Jonas. Eu tinha que pregar, porque naquela época eu fazia parte de um grupo e a gente saía para pregar, mas eu estava como Jonas. E aí eu descobri que eu não conseguia mais orar, porque toda vez que eu buscava a presença de Deus, Ele se revelava para mim, mas eu estava com raiva de Deus. Eu posso entender um pouquinho por que Jonas decidiu fugir da presença do Senhor. Eu queria que você entendesse o que estava acontecendo com Jonas. Nínive, a Síria, estava em guerra com Israel. Israel estava perdendo essa guerra. Várias cidades daquele país tinham sido destruídas pelo inimigo, que eram os ninivitas. E esse povo era um povo muito violento na guerra. Quando eles chegavam perto de uma cidade, eles diziam assim: olha, se vocês não se renderem, nós vamos destruir a geração futura de vocês. E quando eles então invadiam aquela cidade, uma das primeiras atrocidades que eles faziam era pegar todas as mulheres grávidas que eles descobriam no meio do povo e faziam uma execução pública. Colocavam todo o povo para assistir e eles abriam ao fio da espada a barriga das mulheres para que o feto caísse diante dos olhos de todo o povo e eles pudessem entender: se vocês lutam contra nós, a sua geração não tem lugar na terra. Está entendendo que povo era esse? O comandante da cidade, do exército, ou o governador, ou o rei, que resistia aos exércitos, eles faziam o brinde da vitória, decepando a cabeça daquele homem diante de toda a população, derramando vinho no crânio dele e bebendo o vinho misturado com sangue para brindar a vitória dos assírios. E era uma coisa violenta e cruenta. Eu não sei se algum parente de Jonas foi morto assim. A Bíblia não fala, mas certamente ele ouviu falar de tudo isso. E de repente Deus diz para Jonas: Jonas, você vai à grande cidade de Nínive e vai anunciar uma mensagem para ela. 40 dias ela vai ser subvertida. Mas Jonas conhecia a natureza de Deus, e quando a gente lê o restante desse livro, a gente vai descobrir o conflito que estava no coração de Jonas. Ele diz assim: eu conheço o Senhor é Deus de misericórdia, eu vou anunciar essa mensagem, esse povo ainda vai se converter, e eu vou levar salvação para o meu inimigo. Eu prefiro ir para Tarsis. Depois do conflito,
Você imagina o coração? O Senhor está me mandando para falar com essa gente ruim, e se eu anunciar essa mensagem, for a minha cabeça que eles vão cortar. Eu não sei quais eram os pensamentos que estavam no coração de Jonas, eu e você não temos essa capacidade, mas dá para a gente imaginar, não dá? E então Jonas tomou uma decisão: eu vou tentar seguir Deus de longe, eu vou para Tarsis, eu vou deixar de ser profeta, eu temo a Deus, tanto é que ele vai dizer para os marinheiros: eu temo a Deus que criou a terra e o mar, mas eu não quero mais ser profeta, eu não consigo entender esse Deus. E ele decidiu então seguir de longe. Só que toda vez que a gente tenta seguir a Deus de longe, não funciona. A Bíblia fala isso claramente para a gente. Se você lê a Bíblia, perto da crucificação de Jesus, Jesus anuncia para Pedro, dizendo: essa noite você vai me trair 3 vezes, vai me negar 3 vezes. E Pedro diz: de jeito nenhum, eu posso morrer, mas não vou te negar. E diz a Bíblia, no texto sagrado, que quando Jesus foi preso, Pedro decidiu seguir Jesus de longe. E sabe, lutar com Deus ou tentar seguir Jesus de longe nunca funcionou. Você já sabe o final da história. E a primeira lição que eu aprendo com Jonas é: ou Jesus é o Senhor absoluto da nossa vida, ou a gente está fugindo de Deus. E não importa quais sejam as razões, não importa quais sejam as razões, a gente não consegue fugir de Deus, fugir da missão, sem fugir de Deus, seguir de longe só. Ou você está totalmente comprometido com o Senhor para Ele dirigir a tua vida, ou você está se afastando dEle, ainda que esteja na igreja, fazendo coisas até na casa de Deus, mas o seu coração se afasta. Esse era o problema dos escribas e fariseus, esse era o problema do povo de Israel. A Bíblia vai falar sobre isso, onde vai dizer, o livro de Isaías vai dizer: com seus lábios me louvam, mas o seu coração se afasta para longe de mim, porque vocês não seguem os mandamentos de Deus, a vontade, o propósito, mas o mandamento dos homens, aquilo que você acha que tem que fazer. Então, primeira lição: ou você se deixa conduzir para o propósito de Deus, ou você está fugindo de Deus. Minha pergunta hoje é: como é que está o teu coração? Aquele propósito que Deus tem anunciado a você, o desejo que Ele tem, não importa quais sejam as desculpas que você tenha, não dá para fazer 2 coisas separadas: fazer o que eu quero e continuar na intimidade com Deus. Ou Ele é o Senhor, ou eu não tenho nada. Segunda lição que esse texto vai me ensinar. Segunda lição é que tudo tem preço. A gente tem a tentação de imaginar que existem coisas grátis, não é? Mas a gente vai aprender que alguém está pagando o preço. Quando a gente fala de salvação, e a salvação é de graça, você a recebe de graça, mas de outro lado a gente vai saber que Jesus já pagou todo o preço da nossa salvação. Não é que ela não custou nada, ao contrário, a Bíblia diz que ela custou um alto preço, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Mas a gente gosta de imaginar que tem coisa de graça. E o que a Bíblia vai ensinar para a gente é que tudo tem preço. E às vezes a gente não quer fazer o cálculo desse preço. Versículo 3 vai ensinar isso.
Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, e pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E essa é a segunda lição: tem preço. A razão por que Jonas não queria ir a Nínive era que lhe parecia um preço muito alto a ser pago para cumprir o propósito de Deus. Pagar o preço de quem sabe perdoar aquele povo mal, ruim, e levar uma mensagem de salvação, está louco. Não dá, é alto demais. Só que a gente não entende que quando a gente não cumpre a vontade de Deus, também tem preço. E o preço continua sendo alto demais. E quando eu leio esse texto, eu vou descobrir que ele não apenas teve que abandonar o seu emprego, porque ele era profeta, e ele não podia continuar sendo profeta na sua terra, porque ele não estava fazendo a vontade de Deus. E se ele tentasse ser um profeta que não faz a vontade de Deus, ele sabia que ele seria um falso profeta. Então ele disse: eu não vou ser um falso profeta, é melhor eu migrar para Tarsis, na Espanha. Mas ele teve que pagar o preço, deixar o emprego. Ele teve que pagar o preço, pagar a passagem. E o pior é que toda vez que eu pago o preço para fazer a vontade de Deus, eu tenho uma promessa, aquela que a gente citou agora há pouco, que o Senhor derrama uma medida calcada, sacudida e transbordante da sua graça. Mas quando eu decido pagar o preço, para não fazer a vontade de Deus, a Bíblia também ensina que tem uma recompensa. A bênção do Senhor se retira de sobre nós. Mas o que significa isso? Tudo. E sabe o que é pior? É que o prejuízo é certo. Se eu pago o preço para fazer a vontade de Deus, o lucro é certo, porque Deus garante que vai derramar graça, ainda que pareça um preço alto demais. Porém, se eu desisto de fazer a vontade de Deus, eu vou pagar o prejuízo. E o pior é que o prejuízo se espalha. E onde eu passo, ao invés de levar bênção, eu levo desgraça. A Bíblia diz que se você está cheio da graça de Deus, por onde você passa, a bênção de Deus vai com você. E a casa que você entra é abençoada, o lugar que você pisa é abençoado, a família que você serve é abençoada. Mas se você está fora da vontade de Deus, a desgraça que você traz fica por onde você passa. E aí então ele entra no navio, e o navio tem que jogar fora tudo, toda a carga, quase se perde, quase as pessoas morrem, porque tinha um homem no navio que estava fugindo de Deus. Parece loucura, né? Mas olha para a tua experiência de vida, que você vai encontrar muitas cenas parecidas. Quantas famílias estão sofrendo porque tem alguém lutando contra Deus? Tem marido sofrendo porque tem esposas lutando contra Deus. Tem filhos sofrendo porque tem pais que estão lutando contra Deus. Tem avós sofrendo porque quando a gente ama alguém e alguém está sofrendo, a gente sofre junto. E às vezes a gente tenta até cobrir o prejuízo, mas a gente não consegue. Quantos pais eu conheço que estão investindo na vida dos filhos já adultos,
alguns deles vivendo de pensão do INSS, e ainda emprestando para nunca mais receber dinheiro para filho que nunca vai pagar. Você conhece alguém assim? Eu conheço muitos. E você diz, como é que o velhinho tem dinheiro? E esse cara estudado tal, está sempre quebrado. Estou errado? Segunda lição, tudo tem preço. Se você acha um alto preço fazer a vontade de Deus, é porque você não entendeu o resultado da bênção de Deus na sua vida. Deixa eu contar para você a história de um missionário, Jim Elliot. Jim Elliot foi um dos líderes do Eton College, um seminário lá nos Estados Unidos, um jovem, sonhador, cheio de fé. Frases dele são lindíssimas, que ele escreveu na sua juventude. E ele então, lá no seminário, juntou um grupo de colegas do seminário e sonharam em entrar numa tribo que nunca tinha sido alcançada nas selvas amazônicas, não aqui do Brasil, mas de outro lugar. E ele então se preparou para isso, estudou, orou, desenvolveu todas as estratégias missiológicas. E então, naquela época, eles vinham e lançavam presentes de avião sobre aquela tribo, e as pessoas então recebiam os presentes, e passavam de novo, e passavam outra vez, até que eles fizeram um totem do avião. E quando eles fizeram o totem do avião, eles disseram, bom, eles estão agora gostando da gente, por causa dos presentes. E então decidiram, marcaram o dia em que o avião ia pousar às margens do rio, para fazer contato pela primeira vez com aquela tribo. As esposas estavam todas no rádio, para poder saber o que estava acontecendo, e eles disseram, olha, nós estamos descendo, os 3 missionários, naquele aviãozinho pequeno, um teco-teco, desceram ali, nas margens do rio, e nunca mais, ninguém ouviu falar dos 3 missionários, porque eles foram mortos por aquela tribo. Parecia que a missão tinha acabado. Voltaram para casa as esposas, mas não tinham nem os corpos dos seus maridos para enterrar. E disseram, acabou tudo. E um dia a esposa de Jim Elliot, orando, Deus diz assim para ela, eu vou salvar aquela tribo, e escolhi você para pregar o evangelho para eles. Ela lutou com Deus como você nunca pode imaginar. Essa gente matou o meu marido. Mas não dá para servir a Deus de longe. E também não dá para servir a Deus sem pagar os preços que Ele coloca diante de nós, que são as entregas da nossa vida. E ela então decide voltar e começar tudo de novo. A história é longa, tem livro inteiro escrito sobre ela, mas o final da história é que Deus usa aquela mulher para salvar aquela tribo toda, e o pastor indígena daquela igreja foi o homem que matou e comeu o corpo do seu marido. E num grande congresso missionário, estão os dois juntos, dando testemunho da glória de Deus na transformação de vidas. Não é fácil fazer a vontade de Deus. Não. Mas tem uma promessa. A graça de Deus sobre a nossa vida é calcada, sacudida, transbordante.
se essa mulher não tivesse ouvido a voz de Deus, talvez ela tivesse se casado com alguém nos Estados Unidos, talvez ela tivesse seguido o seu rumo, mas ela estaria no prejuízo do chamado, do propósito e da missão que Deus tinha para a vida dela. Tem preço, tudo tem preço. Servir a Deus custa aquilo que a Bíblia ensina para a gente. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas não seguir a Deus, diz a Bíblia, alguns escolhem o caminho largo, mas o seu fim é a perdição. Não tem lugar intermediário. Ou é tudo, ou é nada. Terceira lição que eu queria deixar com você antes da gente encerrar. E essa lição é complicada. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. E a terceira lição pode ser expressa num ditado popular que você conhece. Quem semeia ventos... conhece. Sabe, quando não ouvirmos a voz do Espírito Santo, teremos de ouvir a voz dos vendavais que nós mesmos criamos em nossas vidas por causa de nossas decisões equivocadas. Deus nos ama e não pode assistir à nossa desgraça sem se manifestar ao nosso coração. É por isso que Ele vai mudar a maneira de falar conosco. Se Deus não nos amasse, Ele diria, bom, o problema é seu, está decidido, então fica aí do seu jeito, faz o que você quiser, mas você não vai conseguir de jeito nenhum fazer Deus parar de amar você. E então Ele não vai desistir de você, e Ele vai continuar falando, só que Ele vai ter que mudar a maneira de falar, porque essa não está funcionando. E Ele faz isso por amor. E então, Ele começa a falar de maneiras diferentes. E Ele faz isso com muita força, antes que seja tarde demais, e antes que você venha se autodestruir. E então Ele coloca barreiras no teu caminho, paredes diante de você, para você entender que não é por aí. E a Bíblia é muito clara em mostrar que isso é verdade, que acontece de muitas maneiras. Na Bíblia aparece um fato sui generis, quando uma mula fala. Lembra da história de Balaão? Às vezes profeta não ouve nem fala a vontade de Deus, mas até mula fala, para ver se o profeta escuta. Está entendendo? Deus muda as maneiras de falar. E é interessante os processos de Deus na nossa vida. Com Elias, Deus teve que usar um sussurro suave, porque nem o vento e nem o terremoto foi suficiente. Deus usa muitas maneiras para falar, mas quem semeia ventos, colhe tempestades. A ideia é, toda vez que você está fugindo da vontade de Deus na sua vida, do encontro com Deus, do propósito de Deus, da missão de Deus, não somente você paga o preço, mas você semeia tempestades na sua vida. Não existe lugar mais seguro na face da terra do que no centro da vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que nem o maligno pode tocar em você. Que Deus vai ser o seu escudo.
a sua fortaleza. Tem alguns textos da Bíblia que são tão tremendos. Ele diz assim para a gente, né? Que Ele colocou uma muralha de fogo ao nosso redor. Ele vai dizer: vocês são as meninas dos meus olhos. Ele vai dizer coisas lindas, mas justamente por causa disso, tempestades vão vir para ver se você acorda, porque às vezes a gente não quer ouvir a voz do Espírito, e a gente começa a cauterizar as coisas do Espírito no nosso coração. Então, aprenda a lição: quem semeia ventos, colhe tempestades. Eu vou continuar essa mensagem domingo que vem, pela manhã, tá? E eu vou falar de outras lições do capítulo 1. Mas a gente aprendeu 3 lições hoje. Você consegue lembrar? Qual foi a primeira lição? Ixi, já esqueci. Vou começar o sermão de novo. Vou começar tudo de novo. Qual é a primeira lição? Não dá. Professor é ruim, né? Tem que começar de novo tudo aqui. Como é que é? Não dá para seguir o Senhor de longe. Tá bom, tá bom, vou aceitar, tá? É isso aí, né? Então, a gente renunciar à missão de Deus é fugir de Deus, não tem jeito. Ou a gente deixa o Senhor fazer a obra dEle na nossa vida, do jeito dEle, ou a gente está dando trombada com Deus. Qual foi a segunda? Tudo tem preço. O homem é bom de grana, hein? Tudo tem preço. Seguir a Deus tem um preço, mas tem lucro. Qual é o lucro? Deus vai nos dar uma medida calcada, sacudida, transbordante da graça dele na nossa vida. E quem semeia ventos? Deus está falando com você hoje. Para pensar. Às vezes a gente guarda algumas coisas no nosso coração que nos impedem de fazer o que Deus quer na nossa vida. Eu falei para você, com os meus 16 anos, o que me impedia era a minha mágoa. Eu vou dizer para você, eu tinha uma mágoa de Deus terrível. Por que Ele não me abençoou? Por que Ele não me ouviu? Por que as coisas tinham que ser assim? Eu tinha uma mágoa do meu pai. Por que Ele me deixou aqui para eu cuidar de 3 irmãos, sendo que um deles tinha 3 anos de idade, que não dormia enquanto eu não chegasse da escola. Eu estudava à noite, trabalhava de dia. Ele não dormia enquanto eu não chegava. Ele vinha dormir comigo na cama, e quando ele pegava no sono, eu pegava ele no colo e levava ele para a cama dele. E toda vez que isso acontecia, eu chorava e dizia: eu não tenho capacidade para ser pai do meu irmão. E se eu errar? E se eu fizer alguma coisa errada? E ele se perder nessa vida? Eu não quero isso para ele. Eu tinha raiva dos meus avós, porque quando o papai disse para eles que mamãe estava doente, precisava de médico, psiquiatra, gente muito simples, disseram para o papai: você está dizendo que a minha filha é louca? Nós vamos levar a nossa filha para casa e vamos cuidar dela. E meu pai, outro italiano bravo, invocado, disse para eles: vocês estão me desautorizando como marido. O dia que vocês levarem para casa, vocês vão ver que ela está doente, e quando trouxerem de volta, eu vou sair daqui. Minha mãe ficou 6 meses na casa do vovô e da vovó. Um dia ela aparece em casa, papai entra em casa, pega a mala, não abre a boca, não diz nada, joga umas coisas dentro e nunca mais voltou. Eu tinha raiva.
E eu não conseguia ir para frente. E me parecia um preço tão alto confiar em Deus no meio de tantas coisas. Me parecia que a tempestade já existia, que eu não ia semear nada. Até o dia que, numa madrugada, eu fui visitado pelo Espírito Santo de Deus e acordei chorando. Eu não sei se você já acordou chorando alguma vez. É a sensação mais esquisita, parece que você está sendo afogado pelas lágrimas. E o Espírito Santo me falou: o que é que você tem contra mim? E eu disse: eu estou com raiva do Senhor, raiva da minha vida, raiva de tudo. E ele não me falou nada aquela noite, eu só chorei. No dia seguinte eu estava num ônibus voltando do meu trabalho, ônibus lotado na cidade de São Paulo, e o Espírito Santo me fez lembrar Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, que vivem segundo o seu propósito. E eu disse: não acredito nisso, não tem nada de bom. E aí o Espírito Santo foi tratando a minha alma, dizendo: você lembra quando você tinha tantos anos de idade, você quase morreu entre as rodas de um caminhão? Você lembra? Onde é que eu estava? Onde é que eu estava? E eu disse: o senhor estava lá. Pois é, eu estou aqui e vou fazer algo novo na tua vida. Eu não consegui dizer eu creio. Eu só disse: por favor, Jesus, me ajuda a crer. E se hoje eu estou aqui, porque Ele tem me ajudado a crer todos os dias. Eu dou graças a Deus porque existe na Bíblia a história de um profeta controvertido chamado Jonas. Porque eu sou ele. E você também. E nessa manhã, eu queria orar com pessoas que estão lutando com Deus. Eu não sei quais são as razões da sua alma. Talvez você tenha muitas razões. Talvez você tenha mágoas. Quem sabe mágoa de pessoa, mágoa da igreja, mágoa de pastor. Eu já vi tanta coisa. Mas eu sei que tem uma coisa abençoada. Quando a gente se lança nos braços do Todo-Poderoso, à sombra do Onipotente, a gente descansa. Você entende isso? O poder de Deus se derrama. Eu não tenho muitas respostas para as perguntas do adolescente de 16 anos que estavam em mim até hoje. Mas eu tenho a presença do Todo-Poderoso todos os dias na minha vida. E eu decidi, nunca mais vou seguir o Senhor de longe. E você, o que o Espírito Santo está falando com você nessa manhã? Eu creio que Deus tem algo tão tremendo para fazer na tua vida, que você ainda nem pode imaginar. Que a graça que vai ser derramada, você não vai conseguir medir. Porque eu tenho na minha mente só a visão do pipoqueiro, lembra? Mas quando eu penso na graça, um saquinho de pipoca é tão pequeno diante da graça. Mas eu sei que ela é transbordante. E hoje o Senhor quer derramar da graça na tua vida. Mas tem um preço. O preço é a entrega. O preço é a gente pegar tudo que está dentro da gente, do jeito que está, e dizer: Senhor, me ajuda a crer. E caminhar na direção do Espírito Santo de Deus. Para alguns, vai ser voltar. E a gente diz: Senhor, será que dá para voltar? Para outros é começar. Para outros é se render. Eu não sei qual é o teu, mas hoje eu te desafio a colocar no centro do seu coração o propósito e a vontade de Deus. Se o Espírito Santo está falando com você hoje aqui, não quero saber quem você é, não quero saber a tua história,
só quero pedir, responda a voz do Espírito, porque profeta também tem crise. Então, se hoje é você, vem para frente, eu quero orar com você, vem para cá, quero orar com as pessoas a quem o Espírito Santo está falando hoje, fazendo entregas custosas, mas dizendo: Senhor, eu ouvi a tua voz, estou aqui, estou colocando nas tuas mãos, vem, em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus está falando com você, pode vir, venha. Essa é a entrega mais preciosa que a gente pode fazer, queridos, a mais abençoada, a que dá mais lucro, é essa. Então, se o Senhor está chamando, pode vir em nome de Jesus. Tem gente lutando, quem sabe, com a voz do Espírito no seu coração, com a voz do Espírito na sua casa. Às vezes o Senhor está pedindo para você uma atitude que você não quer fazer. Eu me lembro de um pai que eu estava falando com ele, o filho dele estava na cadeia, e eu disse para ele assim: você já foi visitar o seu filho na cadeia? Ele falou: não, ele está lá porque ele decidiu estar lá. Eu falei: é verdade, mas ele precisa de um pai. Mas ele me gerou vergonha. Pois é, mas ele continua precisando de um pai. Aquele homem teve que ser quebrantado por Deus para aparecer naquela cadeia para abraçar o filho dele. Você entende o que eu estou tentando dizer? Tem preço, mas está fazendo a vontade de Deus, é parar de fugir do Senhor. Tem mais alguém aqui, o Espírito Santo está falando? Vem para cá, em nome de Jesus, pode vir rápido, o Senhor tem algo para fazer na tua vida, vem logo, em nome de Jesus, pode vir. Esse é tempo do Senhor, tempo de entrega, aleluia. Vamos orar. Queria convidar toda a igreja a ficar de pé, estender suas mãos para cá, e queria que o irmão entendesse, você que está aí no banco, que algumas pessoas estão aqui fazendo entregas caríssimas, custosas demais, que ninguém sabe, só eles sabem quanto custa. Mas eles estão aqui por fé, e nós vamos ser companheiros de fé deles. Está entendendo? Nós não somos melhores que eles. Talvez amanhã você esteja aqui, porque profeta também tem crise. E nós vamos pedir misericórdia e graça de Deus, e bênção e unção. Eu gosto de